Seja a Deus. Pai, toma pastor Eli nas tuas mãos, Senhor. Que ele tenha entendimento, que ele não está falando para nações, mas ele está falando para o mundo, porque Deus está escutando. Que Deus está aqui nessa noite e vai usar ele tremendamente com a palavra. E a palavra que ele abrir a boca hoje é a voz de Deus. Escuta a voz do Senhor, queridos. Aleluia. Que Deus vai falar tremendamente pela vida desse homem santo de Deus que escolheu a melhor parte, que foi viver com a vida santa no Senhor. Pai, continua abençoando o pastor Hélio. Não só ele, mas toda a família, Senhor. Continua, Deus, usando onde ele passar, Senhor. Que não seja ele, Pai, mas seja tu, Senhor, com ele. Continua abençoando o teu servo, Deus. Continua te abençoando. No nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus vai te usar primeiramente. Glória a Deus. Amém, querido. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez. Estamos muito felizes. Hoje, primeiro culto, né? Ao domingo, aqui na nossa congregação. Para os ouvintes que estão nos ouvindo, nós somos da Igreja Batista Missionária La Paz, da comunidade da UR3 Pantanal. E nós abrimos a congregação sob a direção de Deus na quarta-feira passada. Nós vamos estar aqui toda quarta, das 7 às 9, e aos domingos, das 18 às 20 horas. Eu queria abrir a Bíblia com você que está nos ouvindo, você que mesmo que não está aqui em nossa igreja, mas eu queria que você prestasse atenção na palavra. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 27 ao 32. O chamado do publicano Levi. Diz assim a palavra de Deus: e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Querido, essa passagem ela é muito conhecida no nosso meio cristão. Logo após Jesus ter curado um paralítico na cidade de Cafarnaum, Jesus ele está passando na cidade e nós encontramos Jesus vendo um homem, onde o nome desse homem se chama Levi. Levi é o mesmo homem que depois foi chamado de Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus.
dos piores pecadores existentes na época. Ninguém gostava de Levi. Ninguém valorizava Levi. Ninguém dava atenção para Levi. Ninguém queria jantar com Levi. Ninguém queria andar com Levi. Mas a palavra diz que depois disto saiu e Jesus viu Levi. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite que Jesus está te vendo. Amém. Glória a Deus. Jesus está nos vendo. Glorificado seja teu nome, Pai. Agar correu com Ismael para o deserto para fugir da sua senhora Sara. E o anjo apareceu para ela. E quando o anjo aparece para ela, ela diz: Tu és o Deus que me vê. O salmista, quando estava orando no Salmo 139, ele disse a Deus: Deus, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 13, o escritor anônimo aos Hebreus, ele diz: E não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que prestar conta. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 15, verso 3. Salomão, ele diz: Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Glória Aleluia, a glória Deus. a Deus. Aleluia. Talvez alguém que você deseja a sua atenção não está te vendo. Talvez alguém que te ama, que você ama, alguém que você gostaria que ficasse perto de você, não tem te visto, não tem te dado atenção. Mas Jesus hoje nos trouxe aqui para nos dizer: Ele está nos vendo. Aleluia, glórias. E quando Jesus nos vê, Ele muda a nossa vida. Jesus viu a vida de Levi e mudou a vida de Levi. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus está te vendo e Ele hoje vai mudar a tua vida. Glória a Deus. Eu nunca vi, pastor João, Jesus olhar para alguém e não mudar a vida desse alguém. Eu nunca vi, diácono Marcos, Jesus olhar para a vida de alguém e não transformar a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Aleluia. E não adianta a gente tentar se esconder de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra, Ele está nos vendo. Glória a Deus. Não adianta, a gente pode se esconder do pastor, a gente pode se esconder da igreja, a gente pode se esconder de familiares, a gente pode se esconder de pai, de mãe, a gente pode se esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde, porque Ele nos vê. Aleluia. Glória a Deus. Ele está nos vendo. E a palavra diz: E depois disto saiu e viu um publicano, um pecador. Jesus olhou um publicano, um pecador. E mais, Jesus viu um publicano no ato do pecado. Porque Levi estava na coletoria. Levi estava trabalhando. Ou seja, Levi estava em pleno ato de desonestidade. Mas Jesus viu. Jesus viu. E a primeira lição que eu quero extrair nessa noite é que Jesus, Ele está com os olhos fitados em nós. E não importa a nossa condição, não importa se nós somos ricos, não importa se nós somos pobres, não importa se nós somos limpos, sujos, pecadores, justos, desonestos, homossexuais, prostitutas, Deus está nos vendo. Glória a Deus. Ele está nos vendo. Glórias. Ele viu Levi, um pecador. E Jesus chega para Levi, naquele estado de desprezo, naquele estado de ninguém valorizar ele, naquele estado de desprezado pela sociedade, pelos homens, e Jesus diz:
segue-me. Olhe para seu irmão e diga: Jesus está lhe dizendo hoje, segue-me. 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 Está dizendo hoje. Diz para a pessoa que está do lado: Jesus está te dizendo, segue-me, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Segue-me que eu vou fazer a tua vida. Segue-me. Glória a Deus. Só precisa você seguir a Jesus. Glória a E Deus. se Ele não mudar a sua vida, nunca mais você vai me ver aqui pregando. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele transforma. Jesus é um Deus que transforma, que liberta. Glória a Glória a Deus. Deus. É verdade. Aí Jesus chega para Levi e diz: segue-me. Quando Jesus diz segue-me, aí a palavra traz mais uma lição. A primeira lição é que Jesus viu Levi. A segunda lição é que diz assim: e ele, Levi. Não adianta, querido. Não adianta. Cada um que está aqui. Não adianta o meu pai querer que eu mude. Não adianta minha mãe querer que eu mude. Não adianta o pastor da minha igreja querer que eu mude. Não adianta o meu irmão desejar que eu mude. Não adianta a minha família desejar que eu mude, se eu não querer a mudança. Glória a Deus. Se eu não tiver uma atitude de mudar, não adianta. A Bíblia diz: e ele quem? Levi. Foi Levi que agiu. Queridos, nós temos poder de decisão. Ninguém aqui está servindo a Cristo forçado. Ninguém aqui entregou a vida a Jesus pressionado por ninguém. Deus não nos pegou na parede e disse: você a partir de hoje vai me seguir. Não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas quando Jesus nos chamou, quando Ele disse segue-me, nós tomamos uma decisão, nós tomamos uma atitude. Deus colocou na nossa mão poder de decisão, volição, vontade própria, poder de agir. A atitude tem que ser minha. Se eu ficar na minha casa, se eu ficar no meu lugar, acomodado, sem tomar uma atitude, sem ter uma atitude, uma ação, a minha vida não muda. Mas se eu ouvir a voz de Jesus e seguir a Jesus, aí a coisa muda. Aí a situação muda. A Bíblia diz: e ele, Levi, ele tomou atitude. Ninguém pode tomar a atitude que é para você tomar. Tem atitude que Jesus reservou, que é você que tem que tomar. Meu pai não pode agir por mim, nem minha mãe, nem meu irmão, nem minha esposa, nem meus filhos. Tem atitude que eu tenho que tomar. Então o conselho que eu te dou é: não deixe para amanhã a atitude que Jesus quer que você tome hoje. Não deixe. Tome uma atitude de seguir a Jesus. Foi isso que Levi fez. Foi isso que Levi fez. A palavra diz: e ele teve 4 atitudes de Levi. Primeiro, e ele deixando tudo. Olhe para seu irmão e diga: você tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo. Pastor, eu vou ter que agora sair do trabalho, abandonar minha esposa, abandonar meus filhos. Não. Você vai ter que agora colocar Jesus mais importante que sua esposa, Jesus mais importante que seu marido, Jesus mais importante que seus filhos, Jesus mais importante que sua família, Jesus mais importante do que você mesmo. Glória a Deus. Levi deixou tudo. E Jesus disse: aquele que não deixa pai, não deixa mãe, irmão, filho, esposa, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Nós estamos aqui hoje fazendo a obra de Deus por quê? Porque nós deixamos tudo. Amém. Glória a Deus. Para seguir a Jesus. Eu pergunto: o que é que tem no mundo
atrai no mundo que é mais importante do que Jesus, que me impede de deixar tudo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Levi deixou tudo para seguir a Jesus. Deixou o pecado, deixou a desonestidade, deixou a mentira, deixou a bebida, deixou o vício para seguir a Jesus. Deixou as amizades que não agradam a Deus e foi seguir a Jesus. Foi buscar a Deus, foi andar como um verdadeiro discípulo diante de Jesus. A segunda atitude, ele diz: ele, deixando tudo, levantou-se. Quando Jesus chamou Levi, Levi estava sentado. Mas quando Levi decidiu seguir a Jesus, ele se levantou. Ele tomou uma nova posição diante de Jesus. Uma nova postura diante do chamado de Deus. Uma nova posição. É isso que Jesus quer que a gente faça. São essas atitudes que Jesus está nos fazendo despertar nessa noite. Primeiro temos que deixar tudo. Depois nós temos que se levantar. Ter um novo posicionamento diante de Jesus. Ah, eu não creio em Jesus, mas agora eu tomo uma nova posição e a partir de hoje eu creio. Ah, eu não gosto de assistir culto, eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto desse negócio de pastor, eu não gosto de ouvir a palavra, mas a partir de hoje eu tomo uma nova posição e vou seguir a Jesus na igreja. Glória a Deus, aleluia. É tomar uma nova... Eu não gosto de crente, mas a partir de hoje tomo uma nova posição e amo aos crentes que são teus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É assumir uma nova postura diante de Jesus. Pergunte para a pessoa que está aí perto de você: você quer tomar uma nova postura? Você quer assumir uma nova posição ao lado de Jesus? Ou você quer continuar sentado? Você quer continuar sentado? Diga para ele: se levante nessa noite. Jesus está te chamando. Jesus quer transformar a tua vida. Mas para isso é preciso assumir uma nova postura diante dele. Glória a Deus. Terceiro, e ele fez o que primeiro? Deixando tudo. Segundo, levantou-se. Terceiro, e o seguiu. Levi foi seguir a Jesus. Levi, ele não foi atrás de homens. Levi não seguiu aquilo que todo mundo dizia. Porque nós temos mania de acreditar que o que a maioria pensa é a verdade. E não é verdade isso. Levi decidiu seguir a verdade. Decidiu seguir aquele que é a verdade. Levi não seguia a filosofia do mundo. Ele parou de seguir a filosofia do mundo. Aquilo que todo mundo pensa. Aquilo que todo mundo acha que é verdade. Não. Levi disse: a partir de hoje eu vou seguir a Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele seguiu a Jesus. E para você seguir a Jesus, para eu seguir a Jesus, nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que colocar ele diante de nós e seguir ele. Muitas pessoas não querem entregar a vida a Jesus porque querem que Jesus as siga. Nós temos evangelizado e quando a gente pergunta se a pessoa quer Jesus, ela diz: não, eu não quero Jesus porque eu preciso sentir no coração vontade de ser crente. Você não precisa sentir. Você precisa crer. Glória a Deus. Você não precisa sentir nada para entregar a Jesus. Porque fé não é sentimento. Fé não é emoção. Você precisa
Sozinho você não se purifica. Ele é que nos purifica. Ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes, os enfermos. Ninguém se prepara antes para depois ir para Jesus. Não, ninguém vai no médico depois que está bom. Nós vamos para o médico como estamos doentes. Precisamos reconhecer que somos doentes. Levi, ele seguiu a Jesus. Pergunte para a pessoa que está do lado: você está seguindo a quem? Está seguindo a quem? Sabe do que o homem precisa ser liberto? Dele mesmo. A maior libertação que o ser humano precisa é dos seus próprios pensamentos, que não são pensamentos de Jesus. Do seu achismo. O homem precisa ser liberto daquilo que ele acha que é, daquilo que ele pensa que é, daquilo que ele acredita que é, que não é o que Jesus diz que é. Então a primeira libertação que o homem precisa é se libertar da sua própria sabedoria. Porque no final das contas, o que vai prevalecer não é o que eu penso, mas é o que está escrito na palavra. Glória a Deus. E Levi seguiu a Jesus. E o verso 29 diz, aqui é a quarta atitude. A primeira, ele deixou tudo. Segunda, ele se levantou. A terceira, ele seguiu. E a quarta, e fez-lhe Levi um grande banquete. Deixa eu perguntar a vocês que estão aqui. Você convidaria alguém para jantar na sua casa que você não conhece, que você não tem intimidade? Por quê? Porque nós só chamamos para dentro da nossa casa pessoas que nós nos relacionamos, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós temos intimidade, pessoas que nós nos relacionamos de forma profunda. Aí a gente chama para jantar, nós chamamos para almoçar, chamamos para dormir, chamamos para passar o dia, para passear, quando tem comunhão. Quando tem comunhão. Estranho, nós não convidamos. E Levi se levanta, Levi deixa tudo, se levanta, segue a Jesus e faz um banquete para Jesus na sua casa. Quando nós deixamos tudo, quando nós se levantamos, quando nós seguimos a Jesus, nós temos comunhão com Ele. Relacionamento com Jesus. A Bíblia fala que são nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E as nossas iniquidades impedem Ele virar o seu rosto para nós. O meu pecado me afasta de Deus. Deus é santo, mas Deus não pode se relacionar com o pecado. Quando Levi se arrepende, quando Levi confessa publicamente que ele agora é de Jesus, Jesus, ele quebra os protocolos, entra na casa de Levi, tem comunhão com Levi, tem intimidade com Levi, janta na casa de Levi, come com Levi, fala com Levi, escuta Levi. Isso é relacionamento. Isso é o que Jesus quer fazer conosco. Quantos que estão aqui que querem ter um relacionamento profundo com Jesus? Levante a mão. Glorificado é teu nome, Jesus. Relacionamento profundo. Toda vez que nós começamos a se relacionar com Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, sempre se levanta pessoas
para querer nos criticar. Os fariseus, olha o verso 30, e os fariseus e escribas murmuravam contra os, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Você estando no mundo, ninguém te critica. Você estando afastado de Jesus, ninguém zomba de você. Ninguém quer falar mal de você. Mas quando você se aproxima de Jesus, aí começa. Como é que pode? É sujo, é pecador. Como é que pode? Agora quer dar uma de crente. Agora quer dizer que Jesus perdoou depois que matou, roubou, se prostituiu, traiu esposa, traiu marido, usou droga. Agora quer dar uma de crente lá, ó. Está dizendo que é crente. Aí começam as críticas, começam as acusações. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Pode acusar, reclame com Jesus. E Jesus quer fazer isso na nossa vida. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos fazer um momento de... Vem pra cá, Manuel. Saia daqui com esse pensamento. Que horas tem já? Saia daqui com esse pensamento. Jesus está te vendo. Não adianta você se esconder de Deus. Jesus está te vendo. Não saia daqui, não durma hoje sem se lembrar. Você precisa deixar tudo, se levantar, seguir a Jesus e fazer um banquete para Ele. A nossa vida só muda quando nós cremos em Jesus. A nossa vida só muda quando a gente segue a Jesus. A nossa vida só muda quando eu assumo uma nova postura diante de Jesus. A nossa vida só muda quando eu decido seguir. Quando eu decido ter uma atitude diante de Deus. O tempo está passando. E se você começar a continuar dizendo: não, amanhã eu entrego a vida a Jesus, amanhã eu entrego a vida a Jesus. Lembre-se, a vida é cheia de importúnios. O livro de Tiago fala que a nossa vida é como um vapor que aparece e depois desaparece. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos, quanto mais amanhã. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas para Jesus. Tome uma atitude diante dele. Deixe tudo. Siga Jesus. E tenha comunhão com ele. Eu tenho certeza que a nossa vida muda quando nós cremos e entregamos a nossa vida a Jesus. Vamos cantar uma canção, Manuel? Dá o pedestal aqui já. Pode tirar. Nós vamos cantar uma canção